Carlos Eduardo, o lateral esquerdo Carlinhos, chegou no Fluminense para as equipes de base. Alcançou o time profissional e participou do grupo da Máquina Tricolor. Foi bicampeão carioca em 1975 e 1976. Jogou com seu irmão Kleber, que formava o famoso meio de campo com Pintinho e Rivelino. Do Fluminense, Carlinhos foi para o Náutico e também jogou no Santa Cruz, no Fortaleza, Joinville, Vitória de Guimarães em Portugal e encerrou sua carreira em 1987 jogando pelo Friburguense da cidade de Nova Friburgo. Como técnico, trabalhou em diversas equipes. Carlinhos, como é que o futebol acontece na sua vida? Primeiramente, começou em São Gonçalo, cidade aqui próxima do Rio, onde meu tio Hélio tinha uma escolinha de futebol que sempre fazia amistosos com as equipes grandes, né, de Fluminense, Flamengo e tal, e o Fluminense uma vez foi jogar lá, né? Então, nesse jogo, eu era um pouco menor ainda. O meu irmão, o Kleber, que participou até desse jogo, eu fui ver esse jogo. Ele é 2 anos mais velho do que eu. Ele participou desse jogo e foi o Fluminense, através do seu Júlio e seu Haroldo, são 2 ex-dirigentes que comandavam a base do Fluminense. Gostou do Kleber, né? E a partir dali começou tudo. Ele jogou, foi treinado no Fluminense, foi aprovado. E a minha história dentro disso foi tipo 2 anos depois, que na realidade eu não comecei no Fluminense. Eu fui através de um amigo, um aluno que a gente estudava no colégio de São Gonçalo. Ele jogava no Dende Leite do Botafogo, na escolinha do Neca. Era famosa na época essa escolinha do Neca. E ele tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. E ele me levou, vamos lá treinar, tá? Ele gostou de mim, né? E tal. Aí eu fui com ele. A gente foi treinar no campo do Everest, em Del Castilho. Aí o seu Neca gostou. Aí eu comecei a jogar no Dende Leite do Botafogo. Aí, tipo, um ano depois, através desse meu tio Hélio, o Kleber já estava no Fluminense, e eles me levaram para lá. Até foi uma coisa também... Eu não gostei muito como aconteceu, né? Quer dizer, na época do Botafogo eu estava com o seu Neca, eu estava bem com ele, mas não tinha nada de federado ainda, era só amistoso que a gente fazia. E aí acabei indo para o Botafogo, meus pais também, vai com seu irmão. Acabou indo para o Fluminense. Acabei indo para o Botafogo, Fluminense, desculpa. E me lembro também que quem conversou comigo na época foi o falecido supervisor famoso também, Almir de Almeida, que conversou comigo, conversou com meus pais, e eu acabei entrando na vida do Fluminense. Foi aonde que eu comecei, né, no infantil, quer dizer, era infanto na época, dentro do Fluminense. E começou, meu irmão já jogava no juvenil e eu comecei logo depois. Foi aí que começou tudo, né, dentro do Fluminense. Quem foi seu primeiro treinador no Fluminense? Já começou com o Pinheiro. Com o Pinheiro? Já começou com o Pinheiro. Tive uma passagem com o seu Farias, mas foi o Pinheiro que começou tudo. Infantil, juvenil? Era infanto, era escolinha, que provavelmente hoje é mirim, chamava escolinha, infanto, juvenil e não tinha juniores. Do juvenil era aspirantes e profissional. Quer dizer, aspirantes normalmente eram as reservas do profissional que jogava no aspirante, mas do juvenil já subia para o profissional. Foi o que aconteceu comigo. Quem é que te levou para o profissional? O primeiro treinador foi o Pinheiro também, ele estava no profissional. Não, minto. Ele veio há muito tempo, que de vez em quando a gente esquece, mas foi o Duque. O seu Duque foi o meu primeiro treinador do profissional, que ele levou no juvenil e me viu no juvenil e levou para o profissional. Isso ia fazer 17 anos ainda. Com 16 anos eu joguei no profissional. O Kleber já era titular? Já era titular. Naquela época, Pintinho e Kleber já estavam pegando um certo nome a nível de Brasil, né? Mas eles já estavam como titulares. Aí você foi feliz, né? Que você fez parte da máquina. Eu sempre comento isso. Fala aí, escala aí um time que você tenha jogado fora de série, que você se recorda?
O que me marcou foi não digo nem da máquina ainda, né, mas foi uma época em que éramos em 9 do juvenil que tinha subido o profissional, o Pinheiro que era o treinador. Esse eu me lembro, era o Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e eu, na lateral esquerda, né? Era Pintinho, Kleber, meu irmão, e não lembro se era Mário ou Gilson. Aí tinha Robertinho, o Luiz Alberto, eram 9, eram até mais. Luiz Alberto, Robertinho, tinha o Gilson Gênio, Gilcimar, era esse grupo que era praticamente o time inteiro dentro do profissional e fazendo uma campanha boa. O ano não me lembro muito não. 7-9? Acho que é provável. 7-9, logo depois esse time foi campeão depois de 80. Isso. Com Cláudio Adão. Isso, exatamente. Foi a base toda. Aquele me marcou muito. A época da máquina, eu tive uma passagem até engraçada, que eu sempre conto, que na época iniciando a máquina, o Didi que era o treinador, iniciando, não sei se exatamente iniciando a máquina, mas me marcou isso, foi da forma que aconteceu. O Didi era o treinador e com o Didi, a época do Fluminense era Rodrigues Neto, Marinho Chagas, era Rivelino, esses craques todos que jogavam, que participavam. E com o Didi eu estava jogando. O Didi colocou o Rodrigues Neto, que era o lateral esquerdo, colocou de lateral direito. O Carlos Alberto Torres, que era o lateral direito, ele passou para a zaga e me colocou. O Didi gostava muito de mim. Fomos até campeões no Chile, no torneio de Vinha Del Mar. Exatamente. Aí na volta, o Didi não demorou muito, saiu, não me lembro porquê, e veio o Jair da Rosa Pinto, que ele era até engraçado, né, na forma de lidar, ele já era conhecido por ter esse tipo de comportamento, era o jeito dele mesmo. Aí eu sempre lembro, que eu sempre gosto de contar, que foi a forma na qual eu saí do time. Acho que foi contra o Cruzeiro em Minas, um amistoso. E ele chegou para mim e falou assim, ó, Carlinhos, eu tô chegando e você tá saindo. Muito sincero, né? Foi sincero, porque eu não sabia se ria, fiquei triste por ter saído, que era o Didi estava me colocando, né? Mas a maneira dele de contar, de me tirar do time foi dessa forma. Eu sempre lembro disso, não sei porquê. Aí ele retornou o Rodrigo Neto para a lateral esquerda, botou o Carlos Alberto de lateral direito mesmo e botou o Miguel na zaga. Aí ele me tirou. Aí logo depois veio a máquina, eu participei na época do Horta, que eu participei, eu fazia parte, era, vamos dizer, o titular do banco, né? Que veio Marinho Chagas, eu tenho tive essa infelicidade na minha época de ter jogado. Comecei com o Marco Antônio, quando eu subi, o Marco Antônio lateral esquerdo, depois veio o Rodrigo Neto, depois veio Marinho Chagas, todos os 3 laterais de seleção. Eu entrava e saía. Mas foi uma passagem linda, na época da máquina, ganhava tudo, com Horta, foi uma passagem marcante na minha vida. Você se recorda de uma grande partida que você tenha feito? Uma partida inesquecível? Mas no profissional, nem tanto, entendeu? No profissional, nem uma partida inesquecível. Teve uma de um Fla-Flu, que eu participei, de vez em quando vejo isso, que nós ganhamos de 3-0. Foi em 78, 79, ganhamos 3-0. Até Cristóvão Borges fez um dos gols. Nós precisávamos, o Flamengo já estava numa definição que a gente tinha que fazer um número muito grande de gols para... Eu não me lembro o ano disso. Esse jogo, o Cristóvão não estava estreando no Fluminense e marcou o 3º gol? Isso. Ele estava estreando no Fluminense. Veio na diagonal, limpou e bateu. Né? Esse jogo me marcou, que eu joguei bem. Eu tenho até esse vídeo desse jogo. O Carlinhos, me diz uma coisa, você ganhou dinheiro com futebol? Não ganhei dinheiro. Naquela época, até os craques famosos
Eu não ganhava muito dinheiro, né? Para você comprar um apartamento naquela época, você tinha que 2, 3 anos juntar um dinheiro. Hoje, um mês de salário já dá para comprar um, né? Me diga uma coisa, como é que você vive hoje? Você é um homem feliz, é casado, tem filhos? Eu sou divorciado, tenho 2 filhos, o mais velho, de 36 anos, mora em Nova York, está bem sucedido, trabalha num banco americano. Inclusive me deu um netinho agora há 4 meses, quer dizer, que eu virei avô há 4 meses atrás. E tem um de 19 anos, Renato, que faz faculdade de farmácia em Niterói, fica mais perto. Mas eu sou divorciado, eu moro só. Vive em Niterói? Vivo em Niterói. Eu fiz, assim que eu terminei de jogar futebol, eu terminei de fazer educação física também. Né? Fiz educação física e logo depois eu comecei a trabalhar com futebol na base. Fui logo chamado para trabalhar no Fluminense, no infantil. Isso em 87, 88, que eu comecei a trabalhar no Fluminense, aí do Fluminense fui para o Vasco, aí comecei a acompanhar o Edinho no profissional, eu e o Rubens éramos os auxiliares? Auxiliares deles, trabalhamos no Botafogo, trabalhamos no próprio Fluminense, fomos para Portugal, na Ilha da Madeira, no Marítimo, trabalhamos juntos. E quando eu voltei, eu fui para o Vasco, para o Mirim do Vasco. Trabalhei em Minas também, num projeto da universidade, da Universo, que é em Niterói, que eles têm uma universidade em Uberlândia, Unitri. Então a gente levou, eu e o Luizinho Rangel, que hoje é o auxiliar técnico de São Bento, que lá de São Gonçalo também, Niterói, éramos amigos, somos amigos, grandes amigos, e fomos fazer um trabalho lá, começar do zero em Uberlândia. Aí começamos no amador, todo um processo, um projeto já bem feito. Começamos no amador, ganhamos o amador, aí fizemos a 3ª divisão, tudo montando do zero, fazendo peneira aqui, peneira ali. Fomos para a 3ª divisão do Mineiro, ganhamos a 3ª, aí fomos para a 2ª, aí ficamos 2 anos pertinho, mas aí o Wellington Salgado, que é vamos dizer lá, o manda-chuva da Unitri, que é o Universo aqui, virou senador. Aí atrapalhou um pouco, ele ficou com pouco tempo para nos ajudar e acabou o projeto terminando. Aí quando eu voltei, trabalhei no Botafogo, foi em 2008 que eu trabalhei no Botafogo, no juvenil, fiquei 1 ano, depois em 2009 fui para o Olaria, fiquei 3 anos no Olaria. O pessoal que, na época que eu trabalhei no Vasco, o pessoal do Eurico lá, o Gilson, que é um grande amigo meu, que é diretor lá, me levou para trabalhar no Olaria, terceirizado de futebol no Olaria. E aí há 3 anos que eu estou para sair do Olaria e estou parado, estou fora de futebol. Eu me aposentei, mas eu não descartei ainda não, mas tenho um temperamento que eu não sou muito de aparecer, né? Normalmente os treinadores, quando estão desempregados, vão em todos os jogos possíveis, aparecem e tal, mas quem me conhece, eu fico quietinho lá em Niterói, quem me descobriu. Né? Um grande amigo lá do Fluminense que você mantém amizade até hoje? Mas eu tive um grande amigo na época ainda tenho, na época de jogador, que era o Edinho, né? Que eu dormia na casa dele, ele é padrinho até do meu filho mais velho, não convivente, a gente concentrava, ficávamos no quarto sempre. Mas depois de um certo tempo, cada um foi para um lado, eu cheguei até a trabalhar com ele, como eu falei, no Botafogo, no Fluminense. Mas depois que eu retornei, a gente ficou um pouco afastado, não temos muito contato, só final de ano e tal, mas talvez dentro do Fluminense foi um grande amigo que eu tive. Ricardo, qual é o seu time de coração? Sou Fluminense. Muito obrigado.